E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem nessa quarta-feira, dia 22 de julho. Eu tô bem. Estou bem, acabei de voltar da academia. Tava fazendo ali um treininho, por isso que eu tô de cabelo molhado, né? Porque tomei um banho. Porque eu sou higiênico, né? Porra, eu sei que ainda não chegamos no ponto da tecnologia onde o público, você, consegue sentir meu cheiro. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas, porra, sacanagem gravar o bagulho fedido pra vocês, né? Gravar o programa fedido, né? Encebado, pô, não dá. Então, cheguei agora há pouco do treino, tomei um banhozinho. Bom treino. Treinei abdômen e pernas hoje. Treinão de perna completo junto com o abdômen. Porque o projeto Skinny Switch segue na ativa. Pode não parecer, tá? Pode não parecer, mas eu sigo firme no projetinho. Quero, na NBA House do ano que vem, eu quero chegar slim pra NBA House do ano que vem. Na desse ano eu já cheguei bem mais do que do ano anterior. Do ano passado eu tava parecendo uma Kombi, né? Pra essa eu tava parecendo um Uno Mille, né? Já deu uma diminuída, né? Agora pra do ano que vem eu quero chegar parecendo o quê? Parecendo uma Maserati. Pô, aí é sonhar demais, né? Aí é sonhar demais. Mas enfim, eu tô bem. Estou bem. Espero que todos vocês estejam bem também. E vamos lá, né, cara? Bora pro programa de hoje. Vamos falar sobre LeBron James, né? Temos novidades sobre a novela LeBron, né? Ontem a gente teve o Miami Heat movimentando a novela, né? Graças a um estagiário que com certeza já foi demitido. Com certeza o estagiário do Heat foi demitido ontem, porque o que ele fez foi uma baita de uma cagada. Vamos falar sobre isso. Falar sobre o Russell Westbrook, né, que segue sem time. Vamos falar também sobre San Antonio Spurs. Temos novidades sobre San Antonio também. Enfim, vamos dar uma geralzona no mercado da NBA. E é isso, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês, bem rapidinho também, é sobre o NBA 2K, né, cara? Foi anunciado hoje que o NBA 2K27 terá finalmente o idioma português. Filhão, teremos 2K em português, cara. Primeira vez na história do 2K que teremos a opção da nossa língua mãe, né, no jogo. O Wembanyama é capa do NBA 2K. O Wemby, ele é o primeiro estrangeiro desde o Luka a ser capa do... Primeiro europeu, desculpa, né? Porque o Shea foi capa do 2K passado. Mas o Wemby é o primeiro europeu desde o Luka a ser capa do 2K. Mais do que merecido, né? O Wemby... acho que a gente pode falar tranquilamente, né, que o Wemby foi o grande atleta da NBA da última temporada. Apesar dele não ter sido MVP e não ter sido campeão, o Wemby, ele foi o grande personagem da última temporada, né? Se eu tivesse que colocar um cara como o personagem da temporada, foi o Wemby. Então, é mais do que merecido ele ser a capa do 2K. E a gente vai ter 2K em português, mano. Muito foda, cara. Muito foda, né? E aí eu quero dar os parabéns a toda a comunidade, né, aqui do 2K, aqui do Brasil, que se mobiliza todo ano pedindo, né, dublagem e menu em português. E vai ter, finalmente vai ter. Então parabéns aí a toda a comunidade da 2K aqui no Brasil. Parabéns ao Jota, que pra mim é o grande nome do 2K aqui no Brasil, tá? Inclusive deveria ser mais reconhecido o Jota. Deveria ser muito mais reconhecido. Jota Jogadas, um gigante aqui do nicho. O Vicelli também, que é um dos grandes criadores de 2K aqui no Brasil. Monstro Vicelli, muita gente boa. Quem mais? Eu vou esquecer de alguém. O Guibeira,
que eu acho que hoje em dia o Guibera nem faz mais conteúdo de 2K, né? Mas durante muito tempo ele fez conteúdo de 2K. Ao mano lá do MVP Zone também. Parabéns, cara. Isso, e se a gente tem 2K em português hoje, é muito por conta de vocês, tá? Vocês são picas e 2Kzinho em português, mano. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Que da hora. E eu que já tava cogitando não comprar o 2K desse ano, vou comprar, só pra apoiar. Só porque vai ter em português eu vou comprar. Vou comprar na pré-venda ainda. Vou gastar uma bala. Mas vou comprar pra apoiar. É isso. Quem mais vai ter... Quem mais vai ser capa? Ah, a Caitlyn Clark também vai ser capa, né? A Caitlyn Clark também vai ser capa. E vai ter uma capa do Derrick Rose, pelo que eu vi. Que é de uma edição especial. Acho que é a Ultra Edition. É do Derrick Rose. Então a gente vai ter o Wemby, Caitlyn e Derrick Rose como capas do 2K. 2K em português, moleque. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Só queria comentar sobre isso porque é algo importante para a comunidade da NBA aqui no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês que acompanham a NBA hoje é por conta do 2K, né? Muitos começaram a acompanhar a NBA por conta do 2K. Foi lá, jogou o joguinho, gostou e quis ver o esporte de verdade. Então, não poderia deixar de dar os meus pitacos, de deixar os meus 50 centavos sobre essa novidade maravilhosa pro fã de 2K aqui do Brasil, tá bom? Dito isso, vamos falar de mercado. Vamos falar de mercado de NBA. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro. Centauro segue sendo parceira aqui do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então não deixe de conferir os produtos. Inclusive esse Nike Sabrina tá coisa linda, tá? Tá coisa linda. 18% de desconto. Colorway insana. E use o cupom SWISH10 que você consegue mais 10% de desconto, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá. Bora começar a edição de hoje e vamos começar falando sobre ele. Sobre o vovô, o velho LeBron James. Vai. Bom, rapaziada, vamos começar já trazendo novidades sobre o LeBron, né? Ontem a gente teve muita coisa saindo sobre o futuro do velho. E aí, para começar, separei aqui os reports do Dave McManamy, da ESPN, e também do Chris Fedor, que é o insider de Cleveland. O que eles falaram? Vamos lá. E aí fica o crédito aqui ao Pisou na Linha, que compilou e traduziu as informações que os dois insiders trouxeram. Vamos lá. Segundo o McManamy, apesar de não ser favorito, o Golden State segue sendo uma possibilidade real na mesa do LeBron. Então, apesar de todas as informações que vêm saindo de que o Warriors estaria fora da briga, de que o Warriors não teria mais chance de pegar o LeBron, parece que o Warriors segue tendo chance. É a mesma chance de Cleveland, de Miami, de Filadélfia? Provavelmente não. Tudo indica que não, mas ainda existe chance, ainda existe a possibilidade do LeBron ir para o Golden State. Remota a possibilidade? Remota, mas ainda existe, ainda não está 100% descartado, tá bom? Pelo menos é o que diz o McManamy. O Chris Fedor, o que ele fala? Em participação na ESPN hoje, o Rich Paul chegou a dizer que LeBron tinha tomado uma decisão, mas voltou a estacar zero em sua avaliação sobre um novo time, ou seja, o velho teria decidido, mas voltou atrás. Né? Famoso peidou na farofa, né? Peidou na farofa o velho. Além disso, o agente citou que tudo tem a ver com encaixe e não com dinheiro, reforçando aquilo que saiu no comecinho da novela, de que grana não seria um fator na decisão do LeBron. Então, realmente, dinheiro não é o que o LeBron está buscando nesse momento, né? Já que nenhuma proposta financeira deve se destacar. O Cleveland Cavaliers, e aí é a informação do Chris Fedor, vê LeBron como plano A.
toda a off-season do Cleveland se basearia em pegar o LeBron. Prova disso é que até agora o time não renovou com o Harden, o que claramente é por conta do LeBron. O Cavs tá esperando o LeBron decidir para ver quanto de dinheiro vai conseguir dar pro Harden. Porque se o Cavs não tivesse o LeBron como plano A, se o LeBron fosse visto só como uma cereja em cima do bolo de Cleveland, eles já teriam renovado com o Harden, né? Eles já teriam renovado com o Harden. Então, eles não terem renovado com o Harden é a comprovação de que realmente toda a off-season do Cavs é baseada em pegar o LeBron, né? Só que caso o LeBron não dê certo, o Kuminga seria visto como um plano B. Então, o Kuminga seria o prêmio de consolação caso o Cavs não consiga o LeBron. E eu vou te falar, cara, seria um bom prêmio de consolação. É óbvio que a distância do Kuminga pro LeBron é grotesca, é brutalmente gigante a diferença. Não existe comparação entre os dois. Mas pensando num longo prazo, com Evan Mobley ali, cara, o Cavs conseguir pegar um Kuminga seria bom também. Ajudaria tanto no longo como no curto prazo. Porque eu acho que o Kuminga nessa temporada, eu acho que o Kuminga vai dar um salto, cara. Eu tô confiante de que nessa temporada a gente vai finalmente ver um Kuminga se tornando ou dando um passo grande para se tornar o jogador que a gente sempre imaginou que ele seria. Entendeu? Então, se não conseguir o Cavs, pegar o Kuminga seria um bom prêmio de consolação. Aí você teria o quê? Um quinteto com Harden, Mitchell, Kuminga, Mobley e Allen. É um bom quinteto. É um muito bom quinteto, né? Ainda mais nesse leste tão aberto, né? Então, é isso. Essas são as informações do McManaman e do Chris Fedor. Indo agora para grande informação, para grande novidade em relação a LeBron James. O que rolou ontem, cara? Ontem rolou o seguinte. À noite, o perfil, o canal, né, oficial do Miami Heat, aqui no YouTube, soltou uma live, né, a programação de uma live com o seguinte título, né? Aqui, ó. Com o seguinte título: LeBron James Introductory Press Conference, dia 27 de julho. Essa live, ela foi programada no canal do Heat, tá? No canal oficial do Miami Heat. Não é que foi um canal de fã ou... Não. Canal oficial do Heat. O Heat programou essa live. Obviamente, tava como privada, né? Só que só foi colocado no privado um tempo depois. Eles soltaram essa live, eles deixaram pública a programação dessa live pro dia 27, e só depois eles privaram. O que tinha todo o jeito de ser uma merda feita por alguém. Claramente alguém ali do Heat, o ADM do canal do Heat, foi programar essa live e na hora de botar no privado, botou público. E aí só depois botou no privado. Só que esse pequeno período de tempo que a live ficou pública, a galera já viu. A galera já viu e, mano, tem jeito, né? Tem jeito. Quando... Cara, em meio a toda essa novela, em meio a toda essa indecisão do LeBron, em meio a um Rich Paul falando que o LeBron já havia tomado uma decisão, mas teria voltado atrás, em meio a tudo isso, saiu uma parada dessa, irmão, tem jeito. Tem jeito. Todo mundo foi à loucura, todo mundo já tava dando como certo que o LeBron iria mesmo pro Heat e que ele seria apresentado no dia 27, né, por conta da live programada. E, mano, isso aqui gerou um burburinho absurdo. Foi confirmado pelo próprio Miami Heat que realmente foi um erro, né? Foi um erro de quem
administrava ali o canal. Inclusive, o erro já culminou na demissão do responsável, tanto que o Hit abriu vaga por um diretor de estratégia para o YouTube. Essa vaga está aberta no LinkedIn, tá? Então, realmente foi um erro ali do escritório do Miami Heat. E aí a pergunta é, cara, foi um erro porque era só um teste de uma live que talvez fosse acontecer se o LeBron resolvesse ir para Miami, ou seja, eles estariam adiantando uma possível live para uma possível decisão do LeBron, ou foi um erro porque eles têm já a certeza do LeBron, o LeBron já teria confirmado que vai para lá, e aí eles, deixaram vazar uma live que realmente iria acontecer. Qual foi o erro? Entendeu? Qual a magnitude desse erro? Essa é a dúvida de agora. Eles só estavam testando uma live aleatória, se o LeBron decidisse ir pra lá, ou eles já têm a confirmação do LeBron e essa live realmente iria acontecer no dia 27, ou vai acontecer no dia 27. É isso que todos os fãs de NBA, todos os fãs da NBA, todos os fãs do LeBron estão especulando no momento, né? Cara, é foda, cara. É difícil opinar sobre LeBron. Eu ainda acho que ele vai voltar pra Cleveland. Eu ainda, sei lá, cara, eu tô... Mas é feeling, entendeu? A maior evidência que a gente tem até agora dessa novela é essa live que o Hit programou ontem, entendeu? Então, se eu fosse me basear só em evidências, eu diria que Miami é o novo destino do LeBron. Baseando em evidência, porque essa foi a evidência mais forte que a gente teve até agora. Mas, pensando... E aí é feeling mesmo, é percepção. Eu ainda acho que ele vai pra Cleveland, mano. Eu ainda acho que o velho irá pro Cavaliers. E essa falta de movimentações de Cleveland é o que me... Entendeu? Porque Miami tá se movimentando, mesmo sem ter o aval do LeBron. Já pegou o Giannis, pegou Tim Hardaway Jr., entendeu? Você tem um Philadelphia se movimentando também. Pegou a Anthony Simons, trocou pelo Jaylen Brown, entendeu? Pós Jaylen Brown, o Sixers já fez um monte de coisa. O único time que ainda não fez nada em meio a esse processo de decisão do LeBron é o Cavs. Então, essa inércia do Cavaliers na off-season, sei lá, tá me fazendo acreditar que ele vai pra lá, mano. Essa reunião que ele teve com os campeões de 16, que ele juntou ali a galera pra passar o final de semana, sabe? Tá me cheirando a um comeback. Tá me cheirando. Mas, como eu disse, a maior evidência, a evidência mais forte que a gente teve até agora nessa novela foi a de ontem. Foi essa live que o estagiário do Hit deixou vazar. Ele vai pra lá? Vamos aguardar. Tá bom? Então, sobre LeBron, é isso. Essa é a grande novidade que a gente teve sobre LeBron. Pra finalizar o episódio de hoje, a gente teve o quê? A gente tem Russell Westbrook, que ainda tá sem time. O Jake Fisher soltou a informação de que as chances do Westbrook renovar com o Kings são baixas. É muito pouco provável que o Westbrook renove com o Sacramento. Ele fala que o Kings até sinalizou que poderia contar com o Westbrook em 26, 27, mas a equipe decidiu seguir por outro caminho. Draftaram o Darius Aikoff, que vem para preencher exatamente a vaga do Westbrook. Ele vem para ser o PG titular do time. Então o Kings não deve ficar com o Westbrook e o Westbrook tá sem time. Não tem nada nem encaminhado, ao que tudo indica. Então o Westbrook ele tá totalmente à mercê do mercado.
Eu, como torcedor do Thunder, gostaria muito do Westbrook em Oklahoma para uma temporada de despedida. O Thunder, com a troca ali do Dort, abriu espaço no elenco, tem espaço no roster para absorver um mínimo de veterano do Westbrook. Então, eu como torcedor queria muito que uma das vagas que o Thunder abriu no elenco fossem preenchidas pelo Westbrook. E aí eu não tô falando do Westbrook vir pro time pra ser titular, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando do Westbrook vir pro time pra ser reserva. Pra exercer um papel parecido com o que ele exerceu em Denver, por exemplo. Onde ele era um reserva de luxo. Que nos playoffs ele até chegou a ser titular por conta da lesão do Murray. Inclusive jogou contra o Thunder, né, como titular naquele playoff. Mas que ele foi um reserva e foi um bom reserva naquela temporada. Então eu acho que o Westbrook, para exercer esse papel de reserva, ele ainda serve bem. Ele ainda funciona bem, entendeu? Então, como torcedor do Thunder, eu queria muito o Westbrook para um Last Dance, mas não há indicativo algum de que o Thunder planeja algo do tipo. Isso aqui é só a minha torcida, é só o meu desejo de fã. A realidade é que o Westbrook não tem time e não existe perspectiva no momento de algum time assinando com ele. Eu ainda acho que o Westbrook tem lenha pra queimar. Eu ainda acho que ele, como um reserva, ainda pode render bem. E vamos ver se algum time mostra interesse, né? Vamos ver se algum time assina com o Westbrook para uma possível última temporada, para uma possível despedida dele da NBA. O Westbrook que já tá, obviamente, na sua reta, já tá na finaleira da sua carreira, né? E pra gente finalizar, pra encerrar de vez aqui a edição, falar sobre San Antonio, né? San Antonio que foi vice-campeão, perdeu pro Knicks na final, uma final que mostrou o quão pronto esse Spurs tá pra realmente ser campeão, né? Eu acho que depois da última temporada é impossível olhar para esse San Antonio e não colocar eles como um favorito, ou o grande favorito, talvez, a ser campeão nesse próximo ano, tá? O grande favorito não, porque tem outros, mas o Spurs com certeza é um dos favoritos. É um time que mesmo jovem fez o que fez temporada passada, né, brigando com o Thunder a temporada inteira pela seed 1 do Oeste, vencendo o Thunder na final de conferência, chegando nas finais da NBA. Então, é um time que tá em franca ascensão e que tem alguns jovens, cara, muito próximos a explodir, né? O Wemby já explodiu completamente, já foi uma temporada magnífica do Wemby. O Castle também explodiu também. Você teve um Devin Vassell tendo um grande ano, você teve um Julian Champagne tendo um grande ano, inclusive teve seu contrato renovado. E você teve um Dylan Harper, cara, entregando uma temporada fantástica, né? Acho que nem o mais otimista dos torcedores do Spurs imaginava o Dylan Harper fazendo o que fez ano passado, sabe? Uma temporada de de absoluta consistência do Dylan Harper, um ano incrível do novato. Em nenhum momento ele pareceu um novato, né? A temporada inteira ele jogou como um veterano. Inclusive nas finais, o desempenho do Dylan Harper foi incrível, né? Fez uma grande final contra o Knicks, inclusive muito melhor do que a do Sr. De'Aaron Fox, que foi o completo oposto, né? Enquanto o Dylan Harper terminou a temporada em alta, dando todos os indícios possíveis de que o próximo ano, de que o 27-28 dele seria, o 26-27, né? Seria incrível, o Fox seguiu pelo caminho oposto, né? O torcedor do Spurs terminou o ano odiando o De'Aaron Fox, implorando para ele ser trocado, tendo expectativa alguma de que ele vai conseguir melhorar pro ano que vem. O Fox ele foi o completo oposto do Dylan Harper. E muito por conta disso, dessa forma como a temporada dos dois terminou, de forma completamente oposta, a expectativa geral, e aí eu tô falando da expectativa do torcedor do Spurs e do fã de NBA em geral, né? A expectativa de todo mundo
é de que o Dylan Harper, nesse próximo ano, nessa próxima temporada, assuma a titularidade do time. Porque ficou muito claro no playoff como que o Dylan Harper, como que o Spurs funciona melhor com o Dylan Harper de titular do que com o De'Aaron Fox. Isso é muito claro, né? Porém, não é o que deve acontecer, né? Para tristeza geral, Dylan Harper deve seguir sendo reserva. Pelo menos é o que diz o Jared Wise, que é um dos principais insiders da NBA. Ele fala que o Dylan Harper não quer atropelar o processo e, apesar de não ser sua preferência, ele estaria ok com a decisão do Spurs de manter o Fox como titular, né? Falado que o Harper não tem ego e que ele vai acatar as ordens do Spurs e vai aguardar vai aguardar o momento dele, né? Então, o Spurs deve manter o Fox como titular e o Dylan Harper, ao que tudo indica, pelo que o Jared Wise fala, não vai causar nos bastidores, não vai pressionar o Spurs a colocar ele como titular. Ele vai acatar o desejo da franquia e vai aguardar a chance dele. Legal da parte do Dylan Harper, tá? Isso mostra uma maturidade, uma humildade muito importantes, tá? É admirável isso. Tem muito jovem que na posição do Dylan Harper ia fazer o escarcéu nos bastidores. A gente viu, por exemplo, o Jordan Poole, depois que foi campeão, tendo uma inflada no ego, né? Jordan Poole ficou com o ego elevado. A gente viu no fim dessa temporada o Cason Wallace indo na coletiva pós-eliminação para San Antonio, cobrando mais minutos, cobrando mais espaço no elenco do Thunder. Pressionando o Thunder, entendeu? Então, seria normal, ou seria... Não normal, mas seria compreensível o Dylan Harper, depois do que ele fez no ano passado e depois do que o Fox não fez, seria compreensível o Dylan Harper querer ser titular. Querer assumir a titularidade do time. Mas não é o que vai acontecer. Ele vai acatar o que a franquia quer. Ele vai acatar a adesão da franquia, que, ao que tudo indica, vai ser manter o Fox como titular. Eu concordo com essa decisão? Não. Pra mim, o Harper tem que ser titular desse time. Pra mim, o Dylan Harper deveria começar a temporada já como titular. E aí o Spurs usaria o Fox como sexto homem, tentaria valorizar o Fox pra trocar ele na trade deadline. Seria o que eu faria se fosse o GM do Spurs, se fosse da comissão técnica do Spurs. Seria a minha decisão. Agora, não é o que vai acontecer e o Dylan Harper estaria tranquilo em relação a isso. Maturidade, boa postura, humilde. Parabéns, Dylan Harper. Maneiro. Mas eu não consigo concordar com isso não, cara. O Dylan Harper pode estar ok com isso, mas eu não tô ok. Me incomoda o Dylan Harper não ser titular desse time. Me incomoda muito, tá? Mas o Spurs vai manter o Fox como titular. Pelo menos pro começo da temporada. Se começar a temporada e o Fox continuar abaixo, como ele foi no playoff, e o Harper continuar na crescente que ele tá, eu acho que não é possível. O Spurs vai mudar. O Spurs vai botar o Harper como titular. Mas, a princípio, as coisas seguirão do jeito que estão. Harper, banco. Fox, titular. É isso, gente. Pro programa de hoje é isso, tá? Agradeço muito a audiência de vocês nessa quarta-feira. A gente se vê provavelmente na sexta-feira com o Switch TV Show. Amanhã, na quinta, não deve ter programa, a menos que surjam pautas para um programa amanhã. Mas caso não, a gente volta na sexta-feira com mais uma edição do programa. Amanhã, se não tiver Switch TV Show, teremos outros conteúdos saindo no canal, né? Reacts e tudo mais. Então, o conteúdo não vai faltar, não faltará conteúdo para vocês, fiquem tranquilos. Então, é isso. A gente se vê no decorrer da semana. Tamo junto, grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal e valeu, gente. Grande beijo e tchau.